escutei tanto isso nos últimos dias. Eu queria começar o meu programa já nesse alto astral. Nessa segunda-feira, dia 20 de março, já estamos nos encaminhando aqui para o finalzinho do mês de março. Eu não sei se tem uma direção bem definida. Janeiro foi muito bom, fevereiro foi muito ruim e março, para você, investidor, como está sendo esse mês? A gente tem crise bancária, tem bastante coisa e também definição de política monetária aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o restante do planeta. Na semana passada, nós já tivemos o Banco Central Europeu anunciando um aumento de 50 pontos base na sua taxa básica de juros e, claro, aguardamos ansiosamente as decisões para o Brasil e para os Estados Unidos. Nesta quarta-feira, super quarta, aqui na BMC News, teremos uma cobertura completa de tudo que acontecer lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, acompanhando a divulgação dessas taxas e também os pronunciamentos dos bancos centrais brasileiro e também norte-americano. Então, para você que quer saber um pouco mais sobre a super quarta, é só no que se fala aqui no mercado financeiro, além dessa grande crise no setor bancário. Fique ligado na programação da BMC News, estaremos ao vivo na quarta-feira, traremos todos os detalhes. Lembrando, a definição lá para os Estados Unidos deve sair entre 3 horas e 3h30. Nós teremos uma coletiva de imprensa logo em seguida com Jerome Powell e também as atualizações aqui na nossa programação. Guilherme Zanin da Avenue estará presente para comentar todos os detalhes. Então, super quarta é na BMC News, cobertura intensa e aqui ao vivo para você, investidor. E vamos começar essa nossa segunda-feira. Já tem bastante coisa acontecendo. Eu não gostaria que tivesse tanta coisa acontecendo, mas claro, os entes internacionais, os grandes formadores de mercado não param nem de domingo. Nós tivemos vários anúncios nesse último domingo, inclusive a compra do Credit Suisse pelo UBS, e foi uma compra ali, muitos estão avaliando que foi uma bela de uma pechincha. Passou por cima dos investidores, o Banco Central, as autoridades suíças mudaram as regras do jogo, permitiram essa compra sem aprovação em assembleia pelos acionistas do banco, o que está motivando uma forte queda nas ações de Credit Suisse no dia de hoje, porque a compra de 3,2 bilhões de dólares do banco pelo rival UBS está avaliada abaixo do preço de início do mercado no dia de hoje. Então, o Credit Suisse já tinha caído muito até esta sexta-feira. Foi aprovada uma compra abaixo do valor negociado para o banco no mercado internacional. Então, as ações de Credit Suisse estão derretendo e o UBS, pelo contrário, já abriu no negativo e agora virou, está em positivo. Daqui a pouco eu trago as atualizações para vocês. E aí eu queria a avaliação de vocês. Foi uma bela de uma pechincha ou o UBS está comprando uma bela de uma bucha, segurando aí os ativos de Credit Suisse, juntando as duas administrações, inclusive forma um grande banco aqui no Brasil, com a administração de vários recursos sob gestão. Então, Banco Credit Suisse e UBS vão formar uma grande instituição financeira com boa participação, inclusive, no mercado brasileiro. Então, vocês, eu quero avaliação. Foi pechincha ou compraram uma bela de uma bucha? Essa bucha está sendo disputada, segundo, claro, fontes da imprensa internacional, pela BlackRock. Tinha até o Banco Safra no meio dessas negociações, mas, claro, ficou para o rival do mesmo país, o UBS. Então, nós tivemos essa situação que movimentou os mercados. Nós estamos sem saber ainda como avaliar essa grande compra. Tivemos os órgãos reguladores da Suíça fornecendo liquidez ao banco, permitindo o empréstimo de mais de 50 bilhões de dólares. Então, foi todo um arquiteto ali. A ação foi totalmente arquitetada tanto pelos reguladores quanto pelas instituições internacionais. Também tivemos alguns bancos centrais se reunindo para fornecer mais liquidez ao mercado internacional. Aqueles contratos de swap cambial, aquela troca de moeda corrente do próprio país por dólares, isso acontece também aqui no Brasil. Nós comentamos todas as semanas com o professor Alexandre Cabral no nosso BMC Market. No entanto, lembrando, esses contratos eles têm vencimento semanal de 7 dias e eles são negociados também uma vez por semana. Alguns bancos centrais inclusos, o Banco Central norte-americano, Banco Central inglês, Banco Central japonês, Banco Central canadense e também o Banco Central europeu se reuniram para dar mais periodicidade, para formar esses contratos com mais frequência e agora mudaram o vencimento de uma semana para um dia, ou seja, teremos negociação de swap cambial
todos os dias para esses bancos centrais específicos. Lembrando, são 6 instituições que se demonstraram dispostas a mudar a periodicidade dos seus contratos de swap cambial de uma semana para um dia. Não que o vencimento ele se esgote um dia, eu não terei a possibilidade de comprar para o dia seguinte, no entanto, poderei formar contratos de negociação cambial de todos os dias da semana, então não terei de esperar apenas lá o dia certo da semana para negociar dólares, para negociar outras moedas dessas instituições especificamente, desses países especificamente, mas claro, poderei negociar todos os dias com o vencimento já previsto para os contratos. Essa decisão, segundo o Federal Reserve, ela deve se alongar até o final de abril, então viveremos ali um mês e meio, teoricamente, de swap cambial diário no mercado internacional, pelo menos para esses países. Brasil ainda não está incluso, continua no mesmo ritmo de negociação de câmbio para Brasil e Estados Unidos, dólar real. Então, nada muda aqui para o Brasil, mas claro, vai mudar no ambiente internacional. Essa medida ela vem no intuito de fornecer mais liquidez, facilitar as trocas de moedas no mercado internacional, justamente por conta dessa crise bancária. Então, nós vemos aí os entes muito preocupados. Todo mundo diz que, não, é um caso isolado, não, isso aqui não vai ter um risco sistêmico para o nosso sistema financeiro. No entanto, os entes internacionais estão todos os dias fornecendo novas ferramentas para o mercado equilibrar as suas contas, para o setor bancário internacional conseguir equilibrar as suas operações. Inclusive, nós tivemos a Christine Lagarde num discurso hoje mais cedo elogiando a rapidez do Banco Central Suíço, dos reguladores suíços para conter a quebra especulada ali para o Credit Suisse e fornecer ferramentas para que essa compra pelo UBS fosse feita de forma rápida e eficaz. No entanto, claro, eu deixo a provocação para vocês. Será que se o banco quebrasse dentro da União Europeia, o Banco Central Europeu teria essa agilidade? O Banco Central Europeu muitas vezes é criticado por ter decisões muito burocráticas que demandam muitas reuniões e discussões, até pela ampla gama, claro, da instituição, pega vários países dentro da União Europeia. Será que se fosse um banco na zona do euro, teríamos essa agilidade? Será que a situação seria pior ainda? E claro, especulamos aqui a saúde do sistema financeiro europeu. Hoje, as ações elas reagem de forma muito positiva. Então, até trazendo aqui o nosso giro internacional, nós temos todos os principais índices acionários europeus fechando hoje no positivo. Na semana passada nós tivemos divulgação da política monetária, nova política monetária, 50 pontos base acima da política anterior. Isso agradou o mercado. E nesta semana nós tivemos, teoricamente, um arrefecimento dessa crise por conta da atuação dos agentes reguladores. Então, pelo menos hoje, o investidor europeu e todos aqueles que investem no mercado europeu estão animados. Os mercados ainda não fecharam, mas nesses instantes finais de negociação, nós temos 1,23% de oscilação positiva para DAX na Alemanha, FTSE 100 no Reino Unido, 1,06% de alta, ou seja, todos os principais índices acima de 1%, CAC 40, 1,34% e o índice Eurostoxx, 1,47%. Parece que essa tomada de decisão, a compra do Credit Suisse pelo UBS, o posicionamento de Christine Lagarde contra a inflação, falando que o banco terá de subir juros para conter a inflação na zona do euro e também elogiando a eficiência dos reguladores suíços, deu uma animada no mercado no dia de hoje. Esse movimento ele não se replica nos Estados Unidos, um pouco mais contido, e também não se replica para a Ásia. Todos os índices asiáticos, acompanhando o fechamento do mercado norte-americano na última sexta-feira, fecharam todos no negativo. Nikkei 225 perdeu mais de 1%, 1,42%. Xangai, 0,48% de queda para a Bolsa de Xangai. Nós temos Hang Seng em Hong Kong, 2,65%. Normalmente esse índice é mais volátil, ele é mais suscetível a altas e quedas, então a gente sempre vê uma variação um pouco maior do que o restante do continente asiático. Hang Seng 2,65% e Kospi na Coreia, 0,69% de queda. Para os Estados Unidos, nós temos um
Tá raso, tá fundo, tá bom, tá ruim. 0,87% de alta para Dow Jones, S&P 500 0,5% de alta e Nasdaq, único desses três principais índices norte-americanos, no negativo, 0,1% de queda, quase 0,2%, 0,19% de queda para a Nasdaq, que abriga algumas das principais companhias de tecnologia e também focadas em crescimento lá do mercado norte-americano. Então o cenário está dividido, a gente não sabe muito para onde ir, a Ásia está pessimista, a Europa está num dia de alegria, ganhando um pouquinho de valor, corrigindo um pouco as quedas da semana passada, e o mercado norte-americano em ritmo de aguardo, esperando a divulgação da política monetária, que é o grande assunto desta semana na quarta-feira. Lembrando, às 15 horas da tarde, sintonizem na BMC News que nós teremos uma cobertura em tempo real de tudo que está acontecendo por lá. Eu gostaria de aproveitar esse momentinho para a gente respirar e eu deixar claro o meu alô para todo mundo que está nos acompanhando neste momento. O Alex está sempre por aqui acompanhando tanto o BMC Stock quanto o nosso fechamento de mercado. O Alex André, inclusive, está fazendo assim. Daqui a pouco eu chamo ele para dar uns pitacos aqui sobre o mercado financeiro, sobre alguns ativos específicos. Já está preparado no nosso estúdio. O Regis Andrade está sempre por aqui. O Alex, como eu mencionava, o André Luiz também está aqui falando Afunda Brasil. O negócio não está muito positivo por aqui não, mas daqui a pouco eu trago tudo sobre a Bolsa Brasileira. Nós temos aqui também o Sérgio Rocha também por aqui, falando sobre quais os índices aí que estão no negativo, como que está o Ibov neste momento. Eu estou com o mercado de cripto aberto aqui atrás, mas daqui a pouco eu trago a oscilação do nosso Ibovespa. Nós temos também o Projeto Zalmar, está sempre por aqui, então seja muito bem-vindo sempre na nossa programação. E lembrando, daqui a pouco eu trago as informações sobre o mercado brasileiro e também mercado de criptoativos que está acompanhando, pelo menos no dia de hoje, certo pessimismo, corrigindo, no entanto, várias altas consecutivas da semana passada e do fim de semana. Nós vimos aqui o mercado de cripto sair dos 19 mil dólares, pelo menos para o Bitcoin, atingir os 25.288, mas lembrando, nós chegamos a 26 mil, 27 mil durante as negociações intradiárias aqui do mercado de cripto, principalmente para o Bitcoin. Neste momento, 24.445 dólares a cotação atual, neste momento, momentânea, em tempo real, do Bitcoin. Eu gosto de enfatizar porque o mercado de cripto não para, então a gente tem que trazer a atualização todos os momentos para a cripto e para o Bitcoin. Então 24.445, recuperação muito forte acompanhando a crise no setor bancário. Aí vem aquelas grandes teses, o setor bancário não serve de nada, vou para mercado internacional, vou para o mercado de criptoativos, mercado digital. Então, o mercado aqui reagindo bem, pelo menos alguém está reagindo bem a essa grande crise financeira internacional. Fomos dos 19 até os 25 mil na máxima e agora 24.445. Isso só nas últimas 2 semanas, desde o anúncio da quebra do SVB, desde o anúncio da quebra, da intervenção, na verdade, dos reguladores sobre o Signature Bank e também de toda essa confusão envolvendo o Credit Suisse. Quais ativos que se destacam hoje positivamente? SNX, Link e CRO. Negativamente nós temos FTT, o token da FTX. Se você investe nisso aqui, meu amigo, você não tem mais coração, você já está morto por dentro, porque a FTX foi uma das grandes motivadores da crise do ano passado. No finalzinho do ano, acabou com o mercado de cripto, levou o Bitcoin lá para os 15 mil dólares, e quebrou, efetivamente. Os donos da FTX já estão sofrendo alguns processos, estão, claro, sendo processados na justiça, e o FTT ainda em negociação, token de governança da FTX, 5,85% de queda no ano, no dia, no entanto, no ano, 61% de alta. Então ainda tem gente que gosta de FTT, um token de uma corretora que quebrou, mas claro, não estou aqui para julgar a sua estratégia de investimentos, só trazendo as informações que fundamentam passa longe aqui de FTT, do token de governança da FTX. Então, decida-se qual que é a estratégia mais comedida, que pode lhe render ali melhores retornos. Então, nós temos FTT entre as principais quedas do dia, Perpetual Protocol 4,71% e, claro, vou destacar o Bitcoin perdendo 1,22%, corrigindo um pouco as altas dessa última semana, e Ethereum perdendo 1,10%. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta eu trago Ibovespa e Alex André para a gente bater um papo sobre o mercado brasileiro no dia de hoje, mas claro, depois do anúncio dos nossos patrocinadores.
Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Stock. O Regis tinha me pedido para atualizar o nosso mapa, porque para ele estava tudo verdinho. Regis, eu atualizei, eu dei F5, troquei o programa, não resolveu, a bolsa continua caindo, 1,07% de queda, é agora um mar vermelho aqui. Já começamos a semana bem. Eu não gosto de trazer essas notícias, falar sobre ativos que estão caindo. Para mim tinha que estar todo mundo verdinho, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo feliz, só o pessoal que está vendido que não ia estar um pouco mais tranquilo. Mas claro, todo mundo tá triste nessa segunda-feira, pelo menos para esses ativos, a maioria dos ativos em patamar negativo, para o nosso Ibovespa, principal índice acionário brasileiro. Quem que está se destacando negativamente? Claro, a Apvida não para de cair, a Apvida despencando. Nas últimas semanas teve aí a divulgação dos seus resultados, a revisão das suas métricas, do seu guidance para 2023 e adiante em questão de custos, de margens a serem negociadas pela companhia. Nós vemos aí no mês, só no mês de março, 53,23% de queda, quase metade, perdeu metade do dinheiro. Quem colocou dinheiro em Apvida nesse comecinho de mês falou: março vai ser o mês da Apvida. Apostou, foi lá, cara, eu quero comprar ação de Apvida, já perdeu metade. Será que a gente recupera até o final do ano? Não temos nenhuma grande notícia para a Apvida, sem muitas movimentações, no entanto, o mercado ainda sem muitas expectativas positivas e penalizando bastante o ativo que está, claro, envolto em uma negociação de M&A, tem as suas sinergias a serem desenvolvidas, tem muito a ser enfrentado com inflação no setor médico, com a alta dos seus custos e, claro, 11,81% de queda no dia. O investidor de Apvida acordou meio virado, não quer mais o ativo na sua carteira, 11,21%. Claro, pode ter alguma grande movimentação de fundo de investimento, pode ter alguma recomendação que eu não tive acesso de venda para o ativo, mas claro, sem muita movimentação, Apvida 11,81%. Quem também cai, Localweb 7,67%. Pode ser uma expectativa negativa para os resultados divulgados nesta quinta-feira, ou seja, quinta-feira depois do fechamento do mercado, nós teremos acesso aos resultados de Localweb. Foi um ano um pouco conturbado para o ativo, alta taxa de juros, pode ser penalizada, claro, pelos seus custos financeiros. Não sei se o mercado está precificando isso. Objetivamente, para o dia de hoje, não temos movimentação, pelo menos de notícias, para o ativo de Localweb, 7,83%. O único motivo que nós podemos encontrar é esse receio, esse viés um pouco mais negativo. E claro, as últimas altas, o ativo ganhou bastante valor nesse comecinho de março. Lembra? A gente teve discussões sobre juros, a curva de juros aqui no Brasil, ela deu uma despencada, ela deu uma achatada. Então, Localweb, depois de ganhar um pouquinho de valor, depois de recuperar um pouco do seu valor perdido, hoje cai 7,83% em semana de divulgação de resultados. Nós também temos Eco Rodovias caindo 6,40%, Natura continua o movimento de queda, no entanto, no ano nós ainda temos
Opa, esse é Qualicorp. Vamos para a Natura. Natura está tentando me enganar aqui. No meu mapa, ele quer me pregar uma peça ao vivo. No entanto, no ano, ainda uma alta de 10%. O resultado não agradou o mercado, não agradou em nada. Nós tivemos uma queda aí no mês de 16% para o ativo de Natura. Hoje, 10,77% de alta ainda no ano. E agora, para falar um pouco sobre as expectativas para resultados, porque a gente ainda está em temporada de resultado, gostaria de convidar a Alex André, especialista de investimentos da Sara Invest, aqui para o nosso BMC Stock. Alex, muito obrigado pela atenção de hoje, pela participação no nosso programa de meio de dia. Obrigado, Gabriel. Sempre um prazer falar contigo. Maravilha. Alex André, eu estava falando há pouco sobre Local Web, expectativa para resultados, mas temos outras companhias também voltadas ao setor de tecnologia que também vão divulgar os seus resultados. No caso, amanhã temos Positivo, inclusive empresa que já participou do BMC Business. Alex, qual que é a expectativa para o ativo de Positivo? Nós tivemos um ano com eleição, com o fornecimento ali de urnas para o governo, para o poder público. Isso faz bastante peso na companhia. A gente pode ver um resultado interessante para Positivo, ou ela está tentando se desvencilhar desse fornecimento de materiais para o poder público e diversificar um pouco mais a sua renda? Como é que está a expectativa para Positivo especificamente? Gabriel, ótima pergunta. A Positivo, ela vem já mudando o seu mix desde então, desde os últimos trimestres, né? Ele tem dependido menos do varejo. Foi um ótimo time. Então a companhia, ela vem mudando esse mix, e agora o corporativo, né, quando a gente fala aqui de RaaS, né, de Hardware as a Service, aluguel de equipamentos, né, computadores, isso vem fazendo cada vez mais presentes, né, além de vendas, enfim, de equipamentos de forma geral. A Positivo também na parte de instituições públicas, como você falou, urnas, por exemplo, tablets, computadores, né, para todas as esferas do governo, tem avançado. Claro que o mercado coloca uma grande dúvida nisso, na questão cíclica, né, do negócio, mas que a companhia tem crescido muito forte, né? Então a gente tem visto expansão de ROIC, né, que deve acontecer ainda mais, né? A companhia tem mostrado, né, margens, né, bem consistentes, é o que a gente deve ver agora no quarto trimestre, na divulgação de amanhã, e também o cumprimento do guidance, né, que eles disseram que deve fechar ao longo do ano de 2022. Então a nossa surpresa aqui, o Gabriel, que possa, né, vir, é claro que a gente não tem nenhuma mensagem da companhia específica, mas o melhor cenário, a companhia poderia entregar acima do guidance, né? Se caso ela entregue acima do guidance, né, a gente pode ver aí, consequentemente, um sentimento melhor, né, mais otimista para o ativo, tá? Então acho que esse é um ponto. A companhia pode entregar aí, né, ou dentro ou um pouco acima do guidance, e isso pode ajudar bastante também. E claramente, né, novos contratos, enfim, reajuste de contratos, isso deve ser muito positivo também para Positivo, Gabriel. Então, assim, acho que a leitura para o papel hoje, né, se olhar o market cap no preço atual abaixo de R$1 bilhão, realmente, se olhar para todas as métricas, a companhia segue, né, tradando com desconto, mas não só a Positivo, né? A gente também vê outros players dos setores, né? Principalmente a gente conversei internamente também essa semana com a Intelbras, né? Também temos a Multilaser também, que é muito mais próximo que a Intelbras em termos ali de que a Positivo oferece. Então a gente vê ali um grande desconto de todos os papéis, mas realmente Positivo está realmente olhar ali pelos pares, a gente consegue ver um grande descasamento com o setor aqui, o Gabriel. Maravilha, inclusive a Positivo avançando bastante na prestação de serviços para aqueles que adquirem os seus equipamentos. Então, Positivo Tech Services, é isso aí. Exato, pode ser uma fonte extra de renda para a companhia, já está com esse serviço no seu portfólio já há um bom tempo, mas está se desenvolvendo conforme passam-se os trimestres. Pode ser também uma boa avenida de crescimento para a companhia, essa prestação de serviço para quem tem um material ali da Positivo, e aí entra governo, entra o varejo, entra bastante coisa, né, Alex? Sim, eu acho que ajuda muito no capital de giro, né? Como serviços, né? Então isso ajuda bastante para a companhia, porque isso era um ponto que pesava. Muita gente vai começar a falar também em relação à Americanas, né? Os efeitos, né? Que a companhia vai sentir como varejista, né? Vendendo para o varejo de forma geral, mas eu vejo que esses impactos são limitados. E como serviço, você disse muito bem, acho que isso ajuda bastante a compor o mix da companhia, um cross-sell interessante, e como eu falei anteriormente, acho que ajuda no capital de giro e melhora ainda mais o que a companhia precisava, que era a parte de serviço, que ela já tem ali um corpo técnico muito bem definido, que atende mais de 5 mil cidades no Brasil. Maravilha. Alex André, agora eu dei uma olhada no chat, a discussão tá boa. Eu falei sobre, não, vai estar todo mundo feliz, eu quero o ativo subindo, mas tem gente que tá feliz com o ativo caindo, shorteado, tá vendido em Ibovespa, tá torcendo pro índice cair e cair mais.
Qual que é a sua expectativa? A gente está aqui próximo dos 100 mil, 100.881. Acabamos de bater aqui, estava um pouco acima, 101 mil, e agora descemos para os 100 mil pontos no nosso Ibovespa. É daqui para baixo, quem está shorteado, quem está com essa expectativa negativa para o nosso índice, pode manter essa expectativa? Qual que é a sua avaliação? Claro, a gente não tem bola de cristal, não dá para adivinhar para onde vai, né? Mas o cenário está mais positivo ou negativo? Como é que lhe cai essa zona dos 100 mil pontos para o Ibovespa? Gabriel, acho que vai depender da famosa frase, né, do que realmente vai vir aí, né? Qual que vai ser a leitura, qual que vai ser o headline do arcabouço fiscal, o que vai sair de notícia, né? Então, muita gente era para ter saído já esse arcabouço, tem muita gente aguardando isso, e vai ser um grande catalisador esse arcabouço fiscal, porque justamente a gente vai ver aonde que a trajetória da dívida e com qual velocidade isso vai ser alcançado, e também em relação, né, das arrecadações, que é basicamente essa métrica que o governo tenta equalizar, e um governo atual, né, muito gastador, né, e isso traz uma grande preocupação para o mercado, aumenta a aversão a risco, juros ficando mais altos, decisão na quarta-feira do Copom, parece que tudo que a gente tem de consenso de mercado que não vai ter corte de juros está fora do radar, pelo menos até o final do ano. Então vamos ver o que pode acontecer, lembrando que teremos também Fed na quarta-feira, que adiciona mais risco também que o Fed vai fazer. Vai aumentar juros, vai manter juros, com toda essa questão macro global desafiadora que a gente tem visto nas últimas semanas. Maravilha. Inclusive, Alexandre, a equipe econômica está trabalhando para apresentar essa possibilidade de arcabouço fiscal antes da decisão do Copom. Querem soltar isso de qualquer forma antes de quarta-feira. Alguns analistas acham difícil, mas você acredita que se nós tivermos uma divulgação pode impactar de alguma forma a divulgação do Copom? Porque é clara a tentativa de fazer pressão sobre o Banco Central por conta, claro, da taxa de juros. O governo quer abaixar de qualquer jeito a taxa de juros e busca argumentos para justificar essa queda nos juros. Uma divulgação do arcabouço fiscal até quarta-feira, até antes da divulgação, claro, da decisão de política monetária, faz algum peso sobre o Banco Central? Porque nós já temos um Banco Central sobre crise bancária internacional, ou seja, já há uma expectativa, até pela queda, tem gente falando que o Banco Central já pode derrubar os juros nesta próxima reunião. Você acha que esse novo argumento, uma reforma ali, uma apresentação de um novo arcabouço fiscal pode também fazer pressão sobre o Banco Central? Ou é só ladainha? A gente vai ver o mercado aqui precificando o que tem de precificar e aguardando uma manutenção nos juros em 13,75%. Gabriel, manutenção, porque caso tenha qualquer movimento do arcabouço fiscal antes de quarta-feira, eu acho que seria muito displicente do Banco Central cortar juros sem ver o efeito na economia. Ele só vai cortar os juros quando vê realmente, de fato, o efeito na economia surgir na economia real, aparecer, né, então dados como emprego, né, inflação, melhorarem de fato para o Banco Central agir, assim como o Fed. Né? O Fed ele observa, vou olhar as condições macroeconômicas e de acordo com esse cenário, né, com essa leitura, eu vou fazer um movimento. E não com o arcabouço fiscal de um dia para a noite. O que o mercado pode precificar, que eu falei que pode receber bem ou não, depende da leitura como deve ser esse arcabouço, mas vamos dar um exemplo aqui. Caso o Banco Central não corte na quarta-feira, mas a leitura que nas próximas reuniões, talvez esse ano, tenha um possível corte de juros. Então o mercado já começa a precificar isso. Então, caso tenha, né, uma leitura mais positiva do arcabouço fiscal, o mercado já precifica um corte de juros adiante e não na próxima reunião. Aí sim a gente pode ver os ativos de risco, dólar para baixo, bolsa para cima. Eu acho que a bolsa está muito, muito amassada, como você falou, 100 mil pontos. Né? Se você olhar vários papéis aqui que têm divulgado resultados ao longo das últimas semanas, nesses preços atuais não faz sentido nenhum, mas no micro, né? Mas no macro tem total sentido. Como você falou muito bem, crise de bancos, né? Inflação, risco fiscal, enfim, juros muito altos. Então acho que qualquer notícia positiva e notícia estruturalmente positiva, que é o arcabouço fiscal que pode acontecer, pode ajudar muito o Ibovespa em geral e as ações de maior risco. Maravilha. Eu gosto de comentar que o Banco Central não senta em mesa de bar, o Alexandre. Você está sentado batendo papo, você fala uma coisa, você acaba discutindo ali possibilidades de negócio com um colega de serviço, com um amigo de longa data. A palavra vale muito, você está batendo um papo, você está conversando, então tudo que eu lhe falar você vai levar em consideração para me responder e eu vou fazer a mesma coisa e vice-versa. O Banco Central é aquele gestor chato, você quer falar com ele, só liga na secretária. Ele tem que receber um relatório sobre tudo o que está acontecendo para tomar as suas decisões. Não adianta falar com o Banco Central, terá de ver na prática o que está acontecendo com o mercado. Então, normalmente a gente faz essas pressões. Ah, não, mas o Ministério da Fazenda agora acabou de apresentar uma possibilidade de mudança, um novo arcabouço, ou também um pacote econômico para aumentar a receita do Brasil. Isso não importa muito para o Banco Central. O que importa, é claro, aquele relatório de inflação, o relatório de emprego e o que está chegando na mesa dele todos os dias
para avaliar a economia brasileira. Então é difícil entender essa relação, no entanto, como normalmente os bancos centrais ao redor do mundo costumam tratar a condução da política monetária. Isso se replica, claro, para o Federal Reserve e exige ali muita resiliência do Federal Reserve, porque críticas a gente tem de montes aqui, o mercado tem de montes para o Federal Reserve, mas ele se mantém firme em avaliar a postura do mercado. O emprego ainda está muito forte, a inflação ainda é um problema, então a taxa vai ter de subir com um pouco mais de atenção. Então, essa é a situação, teremos de aguardar os efeitos práticos na economia para talvez o Banco Central reagir a todos esses pacotes e propostas que estão sendo apresentadas neste momento. Pode demorar um pouquinho mais. Então, para os ansiosos, não, Alex André, tem que aguardar um pouquinho. A gente não tem como tomar uma decisão num dia e ela ter efeito imediato no outro dia, a não ser com o aumento de imposto, porque o aumento de imposto é imediato, né? A gente vê ali, eu falo, amanhã já vai aumentar o preço na bomba. É assim que funciona no Brasil e em todo outro estado do planeta. Alex André, tem outro ativo aqui na minha tela. É um ativo que movimentou bastante recurso. Na sexta-feira passada, nós vimos aqui uma alta bem expressiva para a CSU. Ao finalzinho ali da sexta-feira, quinta-feira já tinha ensaiado um movimento de alta. Sexta-feira entrou bastante recurso em CSU Digital, antiga CSU Card System. E hoje continua esse movimento de alta, talvez tentando antecipar essa divulgação de resultados. A gente deve ficar um pouco mais atento para esse ativo, que normalmente não entra no radar dos investidores, mas há motivos para estar um pouco mais otimista, como o mercado parece estar com o CSU Digital. Gabriel, ótima pergunta, porque é o seguinte, CSU é uma empresa que vale menos de 400 milhões de reais, a liquidez realmente é baixa, como você falou. A última queda do ativo, tá, supõe-se, a gente não tem como afirmar nada, mas uma casa de análise, né, reduziu participação para entrar em outro ativo, então fez uma força vendedora para o papel, então a gente vê o papel caindo de R$10 até agora na casa de 9, 9,50, não faz sentido nenhum, né, para essa queda. Não surgiu nenhuma notícia, nenhum fato relevante para isso, muito pelo contrário, a companhia vem divulgando o crescimento de lucro, receita e EBITDA 13 trimestres seguidos. Uma das poucas companhias que a gente vê na bolsa com ROIC e ROI, né, tanto retorno sobre capital investido e retorno sobre patrimônio de mais de 20%, né, então a companhia tem, né, comportamento de margens positivos e o trimestre agora, o quarto trimestre, que a gente deve observar, né, um crescimento, né, um contínuo crescimento do que a gente tem visto nos outros trimestres, né? A gente não vai ver ali um fortíssimo crescimento, mas a gente vai ver um bom trimestre que a gente espera, né? Principalmente eu, Alex, lá na Sarinvest, junto com o Saravalli, a gente tem um relatório, inclusive, lá, Gabriel, com mais de 30 páginas sobre CSU, então a gente tem um grande conhecimento da tese, como você falou muito bem, são pouquíssimos investidores que investem nessa companhia pela questão de baixa liquidez, né? Mesmo com os fundamentos muito fortes que eu falei aqui para vocês, mas realmente uma companhia totalmente fora do radar, né? Fora da caixa para investidores institucionais, também pessoa física que tem conhecido o papel faz pouco tempo. Tá? Então acho que é uma companhia que veio para o mercado, tem mudado bastante sua atuação, era antigo CSU Card System, agora CSU Digital, CSU D3, como você falou muito bem. Então a companhia vem mostrando essa grande transformação para o mercado. E vamos ver a divulgação de resultados que vai ser amanhã também, após o fechamento do mercado, assim como o Taurus, tá, Gabriel? O Taurus também vai divulgar amanhã no fechamento de mercado. Sei que muita gente pergunta sobre Taurus também. Maravilha, inclusive já vou levantar a bola se corta, Alex, onde nós podemos ter acesso a esse imenso relatório que vocês emitiram lá na Sarinvest. Quero ter acesso também, quero ler, eu tenho certeza que muita gente aqui no nosso chat vai também estar atento a essas pequenas oportunidades, empresas de menor porte na Bolsa de Valores, que não sofrem tanto, claro, com o cenário macroeconômico, não é aquele monstro e pode ter talvez uma movimentação tanto para cima quanto para baixo, localizada na divulgação dos seus resultados. Onde é que o pessoal acha esse relatório? Bom, relatórios hoje, Gabriel, só para assinantes, tá? Mas quem quiser assinar aí é só entrar no site da Sarinvest, Sarinvest Oficial, vocês têm acesso, só entrar em contato com a gente envia, né, a partir do momento da habitação da assinatura. Mas independentemente disso, o Gabriel, de assinatura ou não, né, a gente também tem um site GRI, né, que tem muito documento importante lá, né, você sempre fala, né, durante os BMC Business, né, os programas, acho que lá também tem muitos dados, inclusive que eu acabei de falar aqui também está tudo lá no site GRI, são dados públicos, então acho que vale a pena estudar um pouco mais da companhia. Maravilha, Alex André, não é possível, né, gente? Tá todo dia aqui de graça conosco, batendo papo sobre o mercado, tem que levantar a bola para fazer um jabazinho, a gente tem que aproveitar essas chances. E eu agradeço, claro, a sua participação de hoje, muito obrigado por ter cedido parte do seu tempo, do seu dia para conversar conosco aqui na BMC News e também com todo mundo que está nos assistindo, Alex. Obrigado, Gabriel, sempre um prazer. Um abraço a ti. Última atualização de mercado, antes de eu entregar o meu programa aqui para o BMC Market, já está na área aqui, Alexandre Cabral já apareceu no estúdio, Felipe Nascimento já está preparando os últimos detalhes para começar o programa, mas o Ibovespa ainda no negativo, não deu uma animada,
com esse nosso alto astral aqui no programa, com o pessoal comentando no nosso chat, não foi suficiente para animar o Ibovespa, 0,94% de queda ainda para o nosso principal índice acionário. Dólar futuro, como que... Opa, eu sumi com o meu dólar futuro aqui. Dólar futuro 0,76% de queda, também em patamar negativo, no entanto, acima daqueles R$ 5,15 que nós vimos há poucos dias. R$ 5,25, 5,254. Essa é a cotação em tempo real do dólar negociado para os contratos futuros. Nós vimos aqui esse movimento de estabilização da cotação da moeda norte-americana, mesmo com essas altas e baixas dos últimos dias ainda, em uma mesma faixa de preço, está encaixotado, como gostam de falar ali os analistas técnicos, a moeda norte-americana. Principais destaques negativos, a Apivida, investidor está de mau humor com o ativo, 10,97%, e Localweb, na semana da divulgação dos seus resultados, 7,67%. E para o lado positivo, nós temos São Martinho, 3,78%, Bradespar e CPFL também em patamar positivo. Lembrando, o petróleo, para muita gente que gosta de acompanhar a commodity energética, vê outro dia negativo, mais de 1% de queda para ambos os barris, tanto o Brent quanto o WTI. 1,14% de queda para o petróleo Brent, $72,11 para quem via o petróleo ali em 85, 86 dólares há poucos dias, já no mês passado. Agora essa queda muito forte, também motivada por essa crise no setor financeiro. Inclusive nós temos posicionamento oficiais de algumas entidades dizendo que não há desbalanceio, como um contrassenso ali entre a demanda e a oferta de petróleo. É mais claro essa crise no setor financeiro que está assustando um pouco o mercado. Petróleo WTI também cai 1,42%, $60,96 de dólar. Nós vamos ficando por aqui. Depois do intervalo tem BMC Market na área. Felipe Nascimento conduz essa ótima conversa com Alexandre Cabral e Alan Gani no meio de tarde da BMC News. Eu fico por aqui e volto apenas no Top News às 4 horas da tarde. Um abraço a todos. Tchau, tchau.